Nesse dia de confinamento, como está a nossa fé? Ou em quem estamos colocando a nossa fé? Vemos e ouvimos muita coisa na televisão. Nós vamos discorrer no capítulo 11 do livro de Hebreus, que é comumente chamado de os heróis da fé ou a galeria da fé. Heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Versículo 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Versículo 4. Eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada, viu, gente? Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram oferecê-lo melhor, os que procuram conhecê-lo melhor. Uma outra versão diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que se torna galardoador da sua fé. Versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca ou uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, versículo 9, pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Para que nós também possamos, a exemplo desses heróis, também fortalecermos a nossa fé, independente se a gente vê ou não. Porque, primeiro, nós precisamos crer para ver. O mundo, ele precisa ver para crer. Por isso é que o cristão está sempre na contramão do mundo. Vejamos a natureza da fé e vamos tirar exemplos de tudo isso que nós lemos. A fé, a palavra de Deus diz, é certeza. Versículo 1, é confiança. Confiança em quem? Confiança em quê? Quando a gente faz o evangelismo, a gente aprende que a fé, a confiança é em Jesus Cristo. Porque ele mesmo diz assim, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós aprendemos também que a fé
é a chave que abre a porta para o céu, entendeu? E mais na frente a gente lê no 6 que sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas depositam a sua fé, as mulheres casadas depositam talvez a sua fé nos maridos, os maridos depositam a sua fé nas esposas, as mães depositam sua fé nos filhos, alguns depositam a sua fé no seu trabalho, na sua aposentadoria, enfim. Mas nós devemos colocar a nossa fé diante de Deus por Cristo Jesus. Para o nosso item 2, pela fé, os santos do Antigo Testamento exerceram uma fé nas promessas de Deus. Ou seja, Abraão, quando Deus falou para ele lá em Gênesis 12, de 1 a 3, Débora, você pode ler? De 1 a 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra eu te mostrarei. 2. E far-te-ei em uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. É aí, Deb. Então, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ora, Abraão obedeceu, porque fé também é obediência. Não se entende uma pessoa que diz eu tenho fé em Deus, mas eu não obedeço. Não obedeço seus mandamentos, não obedeço seus estatutos, não obedeço os seus juízos. Que fé é essa? Abraão, pela fé, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar que Deus iria lhe mostrar. E eu me pergunto, será que hoje, se Deus chegasse e falasse, saia da tua terra, deixa a tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar, será que eu iria? Talvez sim, pela fé, não é? Pela fé, talvez eu iria. Que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. João, no seu evangelho, no capítulo 1, de 1 a 3, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós cremos pela fé que a palavra que todas as coisas que existem foi feita pela palavra de Deus. Vamos ver aqui então algumas dicas para fortalecermos a nossa fé. Primeira coisa, exercite a sua fé, mesmo quando você não enxerga uma saída, mesmo que você não queira ver, para depois você crer. Então, mesmo que nós não vejamos uma saída, nós precisamos crer para a gente poder ver, como eu já falei anteriormente. É crer para ver e não ver para crer. Então, mesmo que você não veja uma saída, creia. Creia, porque certamente Deus tem o melhor para você. Segunda coisa, o duplo objetivo da fé. Já vimos que um dos objetivos da fé é a confiança absoluta na existência de Deus, Rei eterno, imortal, invisível. Débora, João 1,8. Pode ler. 1,18, desculpa. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. Ninguém nunca viu a Deus, a Bíblia diz. Mas a gente sabe que existe o Deus Todo-Poderoso, invisível, eterno,
imortal. E 1 Timóteo 1,17. Certo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra, seja a glória, para todo sempre. Amém. Nós temos aquele hino que diz: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Uma outra coisa que a fé nos traz é a certeza de que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Como você tem buscado a Deus nesses últimos dias? Não é verdade que às vezes a gente senta para orar e a gente começa a pensar nas coisas que têm acontecido ultimamente e eu não sei com vocês, mas comigo eu já começo a chorar. O pastor diz que eu sou chorona, porque eu fico pensando na situação das pessoas. E como é que você vai dizer para uma pessoa dessa, creia em Deus? Foi feito a vontade de Deus. Nós precisamos de ter a nossa fé firmada em Jesus Cristo, para que nós sejamos, movidas pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar para essas pessoas, porque elas precisam das nossas orações, elas precisam do nosso carinho. Às vezes a gente pode conhecer alguém que está precisando, ore por ela, ligue para ela, diga que você se importa com ela. Uma outra dica para você fortalecer a sua fé. Fale com Deus. Como é que você pode falar com Deus? Em oração. Segundo aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Converse com Deus, gaste tempo orando, intercedendo uns pelos outros. Isso faz aumentar a nossa fé. Isso faz fortalecer a nossa fé. Uma outra dica para você fortalecer a sua fé. Suporte as dificuldades. Mesmo quando passamos por provações, a nossa fé cresce. Já passou pelo vale da sombra da morte? O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Uma quinta coisa, estude a palavra de Deus. Nós temos tido muito tempo para estudar a palavra de Deus, porque quando você estuda a palavra de Deus, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a sua palavra, Ele fala com você. E não há nada melhor do que você escutar a palavra de Deus, do que você obedecer a palavra de Deus, do que você confiar na palavra de Deus. Mas eu gostaria de te convidar realmente a fazer uma reflexão junto comigo sobre esse tema, sobre essa questão que a gente colocou aqui, que é para onde você está olhando. A gente vive tempos difíceis, talvez para a nossa geração seja algo sem precedentes, e aí, pensando em tudo isso, pensando no momento que a gente está vivendo, pensando nesses 3 meses aí de confinamento, aí eu pergunto para você de novo, para onde você está olhando? Para onde você esteve olhando durante esses 3 meses? Qual tem sido a sua postura diante disso tudo que está acontecendo? E fora a pandemia em si, todos esses problemas, essas circunstâncias que acarreta, tem outros desafios, outras circunstâncias que vão acontecendo. Para onde você tem olhado? Quem tem sido você nesse período? Eu gostaria que você refletisse comigo sobre isso. Eu fiz essa reflexão e acabou trazendo muitos pensamentos, e eu acho que a gente cresce e avança na direção do Senhor quando a gente para tudo e pensa e faz realmente uma reflexão pessoal sobre isso.
Então, muitas vezes a dificuldade ela traz consigo, né, aquelas sensações de que nós somos fracos, que nós somos impotentes, que nós somos derrotados, enfim. Mas essa noite eu preciso dizer para você que quanto mais você estiver olhando fixo para as circunstâncias, para a adversidade, maior ela vai parecer para os seus olhos. Então, hoje é um momento para você mudar o foco. Se o seu olhar está no problema, na circunstância, a gente precisa mudar o foco. Deus é soberano. E uma situação como essa mostra de maneira ainda mais clara para a gente o quanto Deus é soberano. Ele sabia que nós viveríamos essa pandemia. No mínimo, ele permitiu que nós vivêssemos essa pandemia. Ele sabia exatamente as circunstâncias e até quando que nós vamos viver essa circunstância. Mas Deus é sábio e Ele é amoroso. Do mesmo jeito que Ele sabia que a gente ia viver essa adversidade, Ele nos deixa o sustento necessário para que a gente possa passar por esse momento. Através da palavra, através da Bíblia Sagrada, nós encontramos caminhos que nos possibilitam para passar por tudo isso de forma a caminhar com Deus e encontrando em Deus os frutos do Espírito que nos possibilitam caminhar por tudo isso de forma mais confiante. A palavra de Deus, ela nos diz lá em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o ponto de partida para a nossa reflexão. Porque se nós tirarmos o foco do problema, levantarmos os nossos olhos e olharmos na direção de Jesus Cristo, nós podemos não encontrar a cura, não encontrar a solução para as nossas dificuldades financeiras, mas certamente nós vamos encontrar o sustento necessário para acalmar nossa mente, o nosso coração. Nós encontraremos paz, nós encontraremos sabedoria. Momentos bons passam, momentos ruins passam. A pandemia vai passar, mas a palavra do Senhor não passará. Está lá em Marcos 13:31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus, as palavras do Senhor são eternas. E a gente vê várias passagens bíblicas, vários momentos de dificuldade, lá estava Deus sustentando o povo. E hoje está aqui Deus nos sustentando. E Ele nos sustenta de várias maneiras. Só que a gente precisa agora fazer uma reflexão onde que está o nosso olhar. Está no problema? Está na circunstância? Ou nós vamos olhar para Deus e receber o sustento que Ele tem para nós? Às vezes eu fico pensando no povo de Israel, e aí eu fico pensando naquelas pessoas diante do mar, e de repente o mar se abriu, e aí eu fico imaginando como pode alguém que viu o mar se abrir, passado algum tempo, contestar a Deus. Mas daí a gente se lembra que aquele povo, como nós, são falhos, fracos, pecadores. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós tivemos uma transformação que veio de Jesus Cristo. Nós sentimos o poder de Deus das mais diferentes formas. Seja sentir a presença do Espírito, seja sentir no coração o falar de Deus nos nossos corações, ou seja um agir sobrenatural de Deus, a gente tem uma experiência de Deus.
E eu estou falando agora com você que já tem uma conversão em Jesus Cristo. Você sabe o que é ter uma experiência com Deus. Mas mesmo assim, o que a gente faz? A gente contesta Deus. E de que maneira? De várias maneiras. A gente não ora, a gente reclama, a gente não conhece e reconhece, não consegue reconhecer aquilo que Deus nos dá. A gente não consegue ser grato por aquilo que Deus nos dá, mas a gente fica o tempo todo reclamando, né, de coisas que nós gostaríamos e não temos. Quer dizer, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, assim como aquele povo era. Mas o Deus de ontem, que estava lá com aquele povo, naquela circunstância extrema, naquele deserto, Ele está com a gente hoje, na nossa circunstância, no meio dessa pandemia. Para aquele povo, ele tinha sustento. Aquele povo experimentou maná, aquele povo viu água jorrar de pedra. Deus tinha o sustento para aquela circunstância, para aquele povo. E para nós, Deus também tem sustento. E Deus tem feito muito. Mas o nosso olhar está naquilo que Deus está fazendo, ou está no problema, ou está na circunstância. Em Romanos 8, 14 e 15, a palavra de Deus nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós deixamos de ser escravos do pecado, e entenda bem, não significa que nós não pecaremos mais. Ao contrário, nós, na verdade, nós vamos pecar até o último dia das nossas vidas. Mas quando a gente busca uma vida em que nós caminhamos com Deus, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Então o pecado nos incomoda e a gente quer caminhar numa direção que a gente sente que a gente está fazendo aquilo que é vontade de Deus. Então nós tentamos nos desviar ao máximo do pecado. A nossa carne muitas vezes falha, mas a gente, numa caminhada com Deus, fixando o olhar em Deus, a gente busca caminhar conforme a vontade de Deus. E quando a gente está nessa caminhada com Deus, nós encontramos os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todos esses frutos, à medida em que nós olhamos para Deus, que nós buscamos o Senhor e que nós buscamos esses frutos, eles nos dão o necessário para passar pelas adversidades de maneira diferente. Então vamos refletir junto. Primeiro versículo, está lá, Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ora, Deus recebe a sua promessa. Se Ele não deixa faltar as aves, Ele não vai deixar faltar para você. Olha para Deus, se apresenta diante de Deus. Lá em Mateus 6,34, não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Olha para Deus, escuta a sua promessa. O dia de hoje é um presente, é o tempo presente. E até a palavra presente é um presente. Receba esse presente, viva esse presente. Você não tem o controle do amanhã. Você não sabe nem se você estará aqui amanhã. Então aproveita o dia de hoje que Deus te deu. Sem inquietação, tira as aflições.
Olha lá de novo a inquietação. Mateus 6, 31, 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha para Deus, recebe a sua promessa, tira a aflição do teu coração, busca Deus, entrega os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações, busca em primeiro lugar a Deus. Mas o texto de referência hoje é 2 Reis 4, pegando aqui, 2 Reis 4, de 20 a 26. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. E chamou a seu marido, e disse: manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e ande, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Irmãs, aqui é uma discussão de fé, confiança e ousadia, que é o próximo slide. E discutir aqui a fé, confiança e ousadia é um caminhar muito, muito difícil, porque sabemos que aqui, com a história da mulher sunamita, quando vamos olhar aqui todo o caminhar, e fala aqui sobre que esta mulher, ela esperou muito um filho. Ela tinha um marido que já era idoso, e veio o profeta Eliseu, e em oração e clamor, Deus lhe concedeu um filho, esse filho nasceu, e vamos ver que aqui, no versículo 20, ela o tomou e levou a sua mãe. Esse menino, ele teve uma intercorrência, ele teve momento de dor, a sua cabeça doía muito, e até que ele veio a falecer. Faleceu, ela pede ajuda ao seu marido, para que ela consiga ir buscar ajuda até o profeta. Vejam que a mulher sunamita nos traz aqui algumas discussões, e essas discussões quanto aos dias de hoje. Nós, irmãs, temos passado por muitas lutas. Tem irmãs que têm passado por lutas com filhos que não estão no caminho do Senhor, filhos que estão nas drogas, filhos que muitas nem sabem onde estão, o que estão fazendo. Sabemos que algumas irmãs estão em crise no casamento. Muitas irmãs estão precisando de emprego, perderam o emprego, ou antes da pandemia já estavam sem emprego, e pós-pandemia continuam pela dificuldade de encontrar emprego. Muitas das nossas irmãs estão, neste momento, passando por problemas de saúde, e a gente vai discutir aqui problemas de saúde, de câncer, problemas pulmonares, cardiológicos, problemas de hipertensão, diabetes descompensados, pelo próprio Covid, irmãs que estão com familiares também com problemas de saúde. O que fazer? Como é que nós vamos reagir, né, nestas lutas?
Vejam que a mulher sunamita, ao perguntar, o tempo todo ao ser questionada, ela sempre nos diz que está tudo bem. Então, pergunto para você nesta noite, como você está? Está tudo bem? Como você está? A gente sabe que nós, mulheres, muitas vezes queremos ser uma mulher forte, a Mulher Maravilha, querer carregar tudo nas costas. E muitas vezes nós carregamos mesmo, nós carregamos a casa, nós carregamos a educação de filho, nós carregamos muitas vezes o sustento, tantas coisas levamos e nos preocupamos em fazer a comida, nos preocupamos em limpar a casa, em lavar a roupa, deixar tudo organizado, acompanhar marido, deixar tudo pronto. E mesmo com todos esses problemas, com tantas as aflições, nós continuamos a caminhada, mas será que nesta caminhada, né, você está bem, está tudo bem, mas com todos esses problemas, você permanece firme, fiel, constante na presença do Senhor? Você tem procurado fazer a vontade dele? Tem lido a palavra, buscado a palavra do Senhor, buscado orientação na palavra do Senhor? O louvor constante, será que tem saído o louvor constante dos nossos lábios, mesmo com tantas lutas? O Senhor, ele fala através da oração, através da palavra, através do louvor. Deus tem o tempo todo falado e ele quer falar conosco o tempo todo. Mas a gente também precisa estar querendo ouvir a voz do Senhor, precisamos estar buscando, né, a sua orientação. E a orientação do Senhor é através da palavra, é através da oração. A carta de Filipe, o apóstolo Paulo nos ensina que sei que vai passar necessidade, também sei, né, ele vai falar que sabe passar necessidade, mas que também sabe ter abundância. E isso tocou muito no meu coração, de saber que Deus está no controle de todas as coisas, não é nosso, a gente não tem controle de absolutamente nada, a gente não tem controle sobre a vida dos filhos, sobre o que eles fazem, a gente não tem controle, muitas vezes, da questão de saúde, a gente vai trabalhar com a prevenção, mas a gente não sabe como o nosso organismo, de uma forma funcional, vai reagir a algumas situações, e a doença pode vir, mas é saber que nós vamos ter momentos de abundância, mas nós vamos ter também momentos de necessidade, e tanto na abundância, como é que eu fico, como é que é a minha relação com Deus, e na necessidade, qual é a minha relação com Deus. Em Filipenses ainda vai dizer que em toda maneira, em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece. Nós vamos ter dificuldades terrenas, mas é sabendo que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque o tesouro não é aqui, nós sabemos. Em 1 Tessalonicenses, que em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmos vai falar que há ensinamento, que ofereça a Deus sacrifícios de louvor, né, que a gente possa estar invocando no dia da angústia, e ele vai te livrar, e ainda nós vamos glorificar. Mas mesmo em toda dificuldade, irmã, não esqueça de deixar o louvor sair dos seus lábios, a gratidão sair dos seus lábios, buscar ao Senhor, continuar orando, continuar buscando a sua santa palavra. Vamos falar sobre enxergando o amor em meio à dor. O tempo todo, o que eu fiquei pensando e o que Deus vem falando comigo a cada momento que eu oro e a cada momento que eu vejo assim, como tá difícil, mas o meu amor não muda, sabe? O meu amor não diminui nem perde a sua eficácia, mesmo em meio aos piores cenários. Então, foi isso o que Deus falou comigo, é isso que eu vou compartilhar com vocês da palavra que se encontra em Romanos 5:8, onde diz:
mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é a maior prova, esse é o maior ato de amor que Deus teve por nós, que alguém poderia ter por nós, e nós precisamos nos lembrar disso. Deixa eu ver aqui se eu consigo, pronto. Então, como eu já falei aqui, acho que o tempo todo nós somos lembrados disso, né? Que nós temos vivido dias difíceis. As notícias ruins chegam a todo novo momento. Mas se nós pararmos para prestar atenção, conseguiremos ver o amor de Deus sendo manifestado a nós em cada pequeno detalhe. Porque mesmo em meio às maiores, às piores crises, Deus continua no controle de tudo, cuidando de nós com todo o carinho que é característico dele. E aí, no segundo momento, aí, eu gostaria de nos lembrar as oportunidades que nós temos tido, né? Mesmo em meio às crises e ao sofrimento e às dores, nós também temos tido oportunidades maravilhosas. E aí a gente vê a imagem de famílias reunidas, conseguindo fazer refeições juntas, pais brincando com filhos, famílias fazendo o seu culto no lar, né, buscando ao Senhor juntos. Individualmente também, nós mesmos tendo tempo e momento para crescimento nosso, para buscar estudar, para buscar fazer coisas que nos agradem e que nos façam evoluir também. A gente tem que se lembrar disso. Se a gente parar e a gente prestar atenção, a gente vai ver as oportunidades, a gente vai ver as coisas boas, o amor de Deus se manifestando, mesmo em meio a tudo isso. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, é isso que a gente tem que compartilhar, é isso que a gente tem disponível e a gente pode dar aos outros, a palavra de Deus, né? E é nela onde a gente encontra esperança, é nela onde a gente encontra alívio, é nela em que nós temos todas as respostas que a gente precisa. Isso não significa estar alienado aos acontecimentos, né? Isso não quer dizer que a gente está negando o que está acontecendo, né? A fé não é isso, a fé não nega a realidade, mas isso nos garante uma nova perspectiva para enfrentar toda a dor que é evidente. Pois é isso que a fé em Deus nos garante, que mesmo tendo aflições, nós podemos ter paz em Jesus, pois ele venceu o mundo, né? Então, em João 16:33, a gente lê isso. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A resposta para o nosso começo e para o nosso fim é o amor de Deus. Nós fomos criados porque ele assim desejou, e temos a esperança de uma vida eterna ao seu lado, porque ele nos amou tanto que entregou seu filho Jesus para nos garantir isso. E para a gente conseguir enxergar o amor se manifestando em meio à dor, nós precisamos entender 3 aspectos que nos mostram a dinâmica de como isso acontece. O primeiro deles é a origem da dor, né? Então, a origem da dor é o pecado. O pecado é a rebelião do nosso coração contra o próprio coração de Deus. E o seu salário é a morte, a destruição eterna. O sofrimento entrou no mundo como resultado do pecado cometido pelo homem. O pecado no homem faz com que ele haja de forma cruel e cause dor. O sofrimento não vem de Deus, porque Deus é bom, e sendo ele bom, ele não pode praticar o mal.
mas isso não o impede de transformar qualquer maldição em bênção. Então, através de Jesus, a gente vê que Deus transformou, ele pegou todo o pecado, toda a maldição, tudo de ruim que estava nos separando de Deus até aquele momento. E por meio de Jesus, ele nos deu a bênção da vida eterna, né? A garantia de uma vida futura, de uma vida completa, de uma vida plena ao lado dele e sem sofrimento. Então, a origem do amor é Deus, né? Nós podemos dizer que a origem do amor é Deus e Jesus é a manifestação viva do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo, ele entregou o seu Filho. E Jesus, sendo a manifestação do amor de Deus, ele age para nos livrar do sofrimento e destruir as obras do mal. Ele age para nos dar alívio em meio ao sofrimento. Eu não quero dizer assim que nós não teremos sofrimento nenhum enquanto estivermos aqui na Terra, porque isso não é possível, né? Enquanto nós estivermos na Terra, nós estamos sujeitos a tudo o que acontece aqui, né? Mas, assim, o que muda é a nossa perspectiva, é a nossa forma de lidar, é a nossa forma de passar pelo sofrimento. Jesus veio para ser o nosso Salvador, para desfazer as obras do diabo, para curar, para libertar, para trazer paz, para nos reconciliar com Deus, nos dando vida, e também para nos deixar o exemplo. Então, quando a gente fala da origem do amor sendo Deus, de quando a gente fala que a manifestação do amor é Jesus, a gente está falando também que esse é o nosso modelo de amor. Esse é o nosso padrão, né? A partir da vinda de Jesus e da morte dele e de tudo o que ele fez, ele estabeleceu para nós um padrão de amor, né? Então, é assim que nós devemos ser, é isso que nós devemos fazer, porque esse era o plano de Deus. Em 1 João 3,16, a gente também lê: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Como esse amor, ele é eficaz, como a gente pode aplicar ele e enxergar, conseguir enxergar esse amor se manifestando e sendo maior do que a dor. Jesus nos ensinou a maneira correta de viver, longe do pecado e dentro da vontade de Deus. Como a gente já viu aqui anteriormente, como a gente já falou, Jesus se manifestou para destruir as obras do mal. E isso nos dá a esperança para enfrentar todo o sofrimento, né, que possa nos alcançar. Em Mateus 1:21, está escrito: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus se manifestando como o amor vivo, o amor que andou entre nós, ele veio para nos livrar, ele veio para tirar todo pecado e toda condenação das nossas vidas. Isso já pode nos dar esperança em meio à dor, em meio a qualquer sofrimento. Ele também nos ensinou a maneira correta de viver. Ele nos ensinou que a gente poderia, sim, ser livre do pecado, não andar no pecado, não viver pecando, né? E consequentemente, andar dentro da vontade de Deus. E nós sabemos que se a gente estiver em Cristo, o diabo não pode nos tocar. Em 1 João 5,18, a gente vê isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca,
não vive pecando, mas o que Deus é, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, o diabo não pode tocar em Jesus. É por isso que nós precisamos estar em Cristo, né? Essa é a nossa garantia. Que Deus, basicamente, assim, fala ao meu coração todas as vezes que eu tenho buscado e tenho pedido a ajuda dele para passar por essas situações e por esses momentos. É essa a nossa fé em Cristo, né? Então, assim, a gente não pode se esquecer disso e a gente não pode deixar de compartilhar isso, porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja na nossa família, seja no nosso dia a dia, seja numa esquina que você vire e você encontre alguém preocupado e angustiado com toda a situação e com tudo que nós estamos vivendo, qualquer pessoa é para essa pessoa também. Tudo isso que a gente leu, tudo isso que a gente compartilhou, tudo isso que a gente viu Jesus nos falando e Deus se manifestando para nós, é para todos.